Olá, seja bem-vindo a mais um ACIL Qualifica. Meu nome é Gabriel Machado, eu sou coordenador técnico, psicólogo e fundador da EasyCare, Saúde Mental e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho. E o tema de hoje é segurança psicológica. Para você que nunca ouviu falar, é um tema extremamente importante, atual e que vale a pena a gente comentar um pouco, tá bom? Vamos lá? Como é que a gente oferece segurança psicológica no ambiente de trabalho, tá? A primeira coisa, antes da gente falar desse assunto, é entender que nós não estamos aqui somente para falar de bem-estar, de algo que vai ser bonito trabalhar, uma imagem, mas sim um propósito. Estamos aqui para falar de desenvolvimento, de crescimento dentro do ambiente de trabalho. E antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de definir os pontos que nós iremos comentar hoje, tá bom? Segurança psicológica no trabalho refere-se ao ambiente no qual os colaboradores se sentem seguros para expressar opiniões ou ideias, suas preocupações ou angústias e até mesmo cometer erros, sem medo de retaliação ou punição, tá? É um conceito que se concentra no bem-estar emocional e mental de cada colaborador dentro do ambiente de trabalho. Eu gosto sempre de definir, aquilo que a gente vai falar, e eu quero focar nesses 3 pontinhos aí que você está vendo no slide. O colaborador tem a liberdade de expressar opiniões e ideias, as suas preocupações e angústias e também sem medo de errar, de sofrer uma punição. Vamos falar sobre cada um desses pontos hoje? Bom, quando eu falo que o colaborador precisa ter essa segurança de expressar, é oferecer um ambiente de escuta, é oferecer um ambiente de crescimento para esse colaborador. Quantas ideias ali podem surgir do ambiente de trabalho quando eu passo a escutar esse meu colaborador, Muitas vezes a gente vê tantas consultorias e aí eu preciso contratar uma consultoria para entender um problema, para melhorar um processo, para desenvolver um setor, para desenvolver um colaborador, sendo que o simples fato de eu conversar com aquele colaborador, eu tenho ideias fantásticas ali. Então, quando eu crio um ambiente seguro para que esse colaborador possa expressar, possa se comunicar, eu abro um espaço também para que ideias aconteçam, Quantos gargalos eu consigo enxergar nos meus processos quando eu presto atenção naquilo que meu colaborador tem a me dizer? Quando eu estou dentro das empresas e a gente está caminhando, conversando com o gestor, conversando com o líder e a gente aborda um colaborador, surgem ideias fantásticas e muitas vezes a gente bate cabeça para tentar resolver um problema, sendo que o problema está ali. Se o colaborador sente que ele não tem esse espaço para falar, para desenvolver ideias, ele vai ficar quietinho no canto dele. E essa ideia morre com ele, ou pior, vai para o concorrente, vai para uma outra empresa, tá? Quantas capacidades eu estou ignorando dentro da minha equipe, Então, por exemplo, eu abro um recrutamento externo, preciso procurar uma mão de obra qualificada em outro lugar, uma capacidade que eu estou buscando para fazer uma inovação dentro de um setor. Quando eu menos percebo, eu tenho esse talento dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, um colaborador que acaba não tendo tanta facilidade para falar, para se comunicar, ou mesmo ele não se sente com a liberdade de chegar para um gestor, para um líder, para um supervisor e falar, olha, eu sei fazer tal coisa, eu tenho essa habilidade, eu tenho tal curso, Um dos grandes tópicos da EasyCare dentro das empresas é a gestão de feedback, que a gente vai falar um pouquinho hoje também nesse ACIL Qualifica. E no feedback, quando a gente senta, o gestor, um pouquinho da EasyCare ali, um pouquinho da gestão, da liderança, a gente vai entendendo que muitos colaboradores estão fazendo um curso por fora, já tem uma formação, sabe executar aquela tarefa e a empresa também está batendo a cabeça para tentar encontrar aquela solução, sendo que está tão pertinho ali, Então, quando a gente fala de segurança para expressar, não é somente o falar o que eu sinto, falar o que eu quero, mas é falar o que eu sei também, Falar o que eu posso agregar no ambiente de trabalho. Então é importante que a gente ofereça essa liberdade para o colaborador se expressar também, tá? A comunicação aberta gera confiança mútua entre setores, liderança, gestão. Eu aumento a minha visão sobre a direção que as coisas estão seguindo. Então, quando eu crio um ambiente de comunicação, de expressão entre esse colaborador, essa gestão, eu consigo entender o caminho que aquele setor, que aquela ideia, que aquele projeto está caminhando. Então, as pessoas elas vão executando e muitas vezes é muito comum a gente chegar nas empresas e alguns setores falarem, olha, eu tenho medo de comunicar com a minha gestão, com a minha gestora, com o meu gestor, eu tenho medo de me comunicar com o andar de cima. E aí o que acontece? Eu vou omitindo os erros, eu vou ficando quietinho,
O bonde vai tocando e a hora que a gente chega lá, bom, o problema já está gigantesco. Então, quando eu ofereço uma liberdade, quando o meu colaborador, né, quando a pessoa que eu estou gerenciando ali, ele sabe que ele tem uma liberdade para falar comigo, para se comunicar, a gente consegue entender os problemas antes deles acontecerem ou bem lá no comecinho. Então, em vez de deixar o bonde andando, né, a gente está pertinho, né, a gente está ali próximo daquele colaborador para que ele possa trazer para a gente o que está acontecendo. Bom, pouco se cresce num ambiente ao qual a comunicação não é aberta para falar, para sugerir e para apontar ideias, né? É um pouco daquilo que a gente falou, né? Se as ideias elas não têm liberdade para acontecer dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, dentro do projeto que eu estou tocando, isso vai acontecer para fora. Muitas vezes esse colaborador vai embora da nossa empresa, vai embora do nosso setor e ele vai expor essa ideia em outro lugar. Então vale a pena parar e ouvir, dar essa liberdade para a comunicação. É acatar todas as ideias? De forma nenhuma. Ideias são feitas para que a gente coloque na mesa, para que a gente entenda qual é a realidade da minha empresa, qual é a realidade do meu projeto, qual etapa que eu estou neste momento, para entender aquilo que é válido e aquilo que não é. Mas é necessário que as ideias estejam na mesa. E muitas vezes aquele colaborador que você nem imagina que tem tantas ideias para agregar, está só esperando a oportunidade para falar. Quando ele se sentir seguro para falar, ele vai comunicar para você. Bom, falar um pouquinho de expressão, um pouquinho de comunicação é muito importante, né? Por que é importante a gente dar foco em tudo isso? Somente 7% da nossa comunicação é realizada por meio do que realmente falamos. 38% daquilo que comunicamos está relacionado ao tom da voz que nós estamos usando e 55% a nossa expressão corporal. Ou seja, quando eu deixo de olhar, de conversar frente a frente, tete a tete, com o meu colaborador, com a minha equipe, o que eu faço? Eu estou sabendo somente 7% daquilo que ele está se comunicando comigo. Eu estou perdendo todo o restante. 93% está perdido dessa comunicação. Por quê? Ele vai falar só 7% do que ele acha, do que ele pensa e do que ele sabe. Então olha o quanto a gente está perdendo quando a gente não oferece essa segurança para que o colaborador ele consiga se expressar, tá? Isso é um dado muito importante aí. Bom, outro ponto importante que a gente falou lá no início é que eu preciso estar seguro para não estar bem. Esse é um tópico muito importante, né? Vai bem de encontro com a minha formação ali, minha primeira formação em psicologia, que é nem todos os dias eu estou bem, né? Não estou produzindo, né? Nem todos os dias eu estou bem, nem todos os dias eu vou produzir como eu gosto de produzir, como eu gostaria de estar produzindo. Você passa por isso, eu passo por isso, todos nós temos dias que nós acordamos bem, que nós produzimos, que nós estamos aptos a ideias, abertos ao diálogo, mas tem dia que a gente não está. Tem dia que a gente não está bem. Se tem dia que a gente não está bem, tem dia que o nosso colaborador, nosso liderado, também não está bem. Bom, o que a gente faz nesse caso, né? Como é que a gente oferece uma segurança psicológica para poder estar acolhendo, né? Poder estar entendendo um pouquinho desse colaborador que não está legal, nos dias que não estiverem bem. Bom, oferecer suporte, acolhimento, compreensão. É entender o que está acontecendo com ele. Então, muitas vezes, eu vejo muito nas empresas a questão de o colaborador produzia tão bem, ele ia tão bem, ele fazia no começo, parece que ele perdeu o ânimo, está aumentando o número de atestado, acho que todo mundo já ouviu essa queixa, né? Está sumindo, falta não justificada, precisa acionar uma emergência no meio do trabalho. Muita coisa está acontecendo e a gente esquece de uma coisinha muito simples, que é chegar e perguntar o que está acontecendo. É entender aquela situação. Quando a gente fala de suporte, acolhimento, compreensão, vou dar uma dica, não precisa ser psicólogo para isso. O simples fato de eu chegar próximo, entender a situação, é o suficiente para que a gente possa estar fazendo um acolhimento. Né? Não é resolver o problema do colaborador, não é resolver o problema do seu liderado, do seu companheiro de equipe, do seu gestor. A gente não vai resolver o problema de ninguém, mas a gente vai acolher aquela pessoa. Né? Entender o que está acontecendo é muito importante. Por que eu faço isso? Para entender se é uma demanda de trabalho, né? É entender quando termina a empresa e quando começa o cuidado externo. Então é um problema dentro do meu ambiente de trabalho?
né? Ele está desmotivado por alguma coisa ali dentro, alguma relação, alguma situação, algo que foi falado, é um problema de processo ali no trabalho, algum processo que não está legal, um maquinário, por exemplo, que não está funcionando bem. São tantas variáveis aí que a gente só consegue entender quando a gente está próximo, quando a gente permite que esse colaborador chegue para você e fala: eu não estou bem, isso não está legal, eu não estou bem, está acontecendo X, Y, Z. É aí que a gente vai entender quando termina uma demanda de trabalho e quando começa ali, quando é necessário um cuidado externo, né? Por isso que a gente oferece recursos para esse cuidado, né? Para entender o que está acontecendo fora e dentro da empresa. Não tem como de fora, a gente fala que separar o profissional do trabalho, mas muitas vezes as demandas de fora vêm para o trabalho, né? Nós já passamos por isso, nosso colaborador também passa por isso, né? Então, quando a gente faz esse cuidado, oferece essa segurança para o colaborador chegar e falar: eu não estou bem, duas coisas acontecem, né? Eu consigo mapear o que está acontecendo, entender a demanda necessária e, segundo, separar o que é da empresa, o que é algo pessoal e direcionar esse cuidado. E lógico, para isso o colaborador tem que ter uma segurança de saber que ele não vai ser punido por estar mal, de que a gestão vai olhar para ele e vai falar: olha, eu estou entendendo, a gente vai chegar nem que for no meio termo, para ficar bom para a gente, para ficar bom para você. E se for algo externo, eu direciono para um cuidado externo, para uma ajuda psicológica, para uma ajuda psiquiátrica, ou para algum outro órgão responsável, um médico, qualquer coisa ali que seja, né? Muitas coisas podem acontecer ali no nosso dia a dia. Entender qual é a dinâmica atual do meu setor. Então, quando eu ofereço essa segurança psicológica, eu vou mapear tudo isso, eu vou entender o que está acontecendo, né? Só que se eu não ofereço essa segurança, você vira e fala para mim: isso não é problema meu, eu não tenho que estar lidando com isso, não vou ligar para isso aí, eu perco o que está acontecendo, né, dentro do meu setor. O meu colaborador que não está bem, você vai chegar para ele, vai perguntar: e aí, o que está acontecendo? Né, de forma mais incisiva, de forma mais autoritária, ele vai falar: não está acontecendo nada, está tudo bem, está tudo certo, mas não está. E aí cai naquilo que a gente falou lá atrás, o bonde vai tocando até que explode um problema. Então é importante, né? Ou você, ou alguém dentro da tua empresa, por isso que o setor de recursos humanos ele é tão importante, ou ter mesmo um gestor de projeto, um coordenador que seja referência para o teu colaborador, para que ele possa chegar e entender, né, o que está acontecendo, para que ele possa ter essa liberdade de falar contigo. Vamos lá. Outro ponto importante também: você cria um ambiente justo para ambas as relações. Então, ó, vamos lá, dica muito importante. Quando eu ofereço para o meu colaborador, para o meu liderado, que ele tem essa liberdade de chegar para mim e a gente vai chegar no meio termo, eu cobro dele automaticamente algo justo, né? Um acordo justo. Então, por exemplo, ele vai falar: olha, eu não estou bem, está acontecendo isso e aquilo. Bom, como gestor, né, como uma gestão, você vai lá, consegue um acordo, consegue um meio termo, talvez uma dispensa naquele momento, consegue arrumar uma consulta ali, consegue algo que fique legal para ele. E aí você pode falar para ele: olha, nós estamos colaborando para que as coisas voltem ao normal, para que você melhore, para que você esteja bem. Agora eu preciso de uma parte de você também. Eu preciso que você vá atrás dessa ajuda, que você melhore, que você também me dê resultados. É assim que é uma troca justa entre colaborador e entre gestor. Então é muito legal quando a gente oferece também essa questão da segurança psicológica, né, de o colaborador poder falar que ele não está bem. Eu também dou a liberdade para que eu possa, eu me dou essa liberdade de cobrá-lo também para melhorar, para estar bem. Olha, nós estamos oferecendo recursos, agora nós também queremos que você vá utilizar esses recursos, que você se cuide, que você melhore e que volte a dar resultados como a gente espera. Então é sempre uma troca justa. Falando de outro ponto também, eu preciso estar seguro para errar, né? Tema polêmico, como assim, né? Eu vou deixar o meu colaborador errar, né? Isso vai me trazer prejuízos, né? Não vai ser legal para ninguém. Vamos entender um pouquinho isso aí então. Os erros acontecem todos os dias, né? Todos nós estamos aqui, né? Todos os dias tentando coisas, fazendo, e o erro ele acaba sendo consequência de uma tentativa, né? Eu gosto muito da frase de que só erra quem está tentando, né? Quem não estiver tentando, né? A gente fala do lápis apontado, né? Aquele lápis bonitinho ali na prateleira da loja quando você vai comprar, tá bem apontadinho, né? Daquele tamanho.
Só que conforme ele vai sendo usado, ele vai perdendo aquela beleza, né? Vai ficando apontado, mas é porque ele foi usado, porque ele foi gasto, ele fez incríveis projetos, então só erra quem está tentando. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala desse tópico, tá? Entender e permitir um ambiente que eu possa falar sobre o erro, né? Eu preciso falar sobre o que está acontecendo. O que isso me ajuda dentro da empresa, né? Dentro do meu projeto, da minha empresa, do meu setor. Entendimento sobre o processo que está sendo executado, né? Quando as pessoas têm medo de falar que erram, né? Ou têm medo de errar, ou têm medo de falar dos erros, a coisa vai ficando debaixo do tapete. Eu vou escondendo esse erro. Por quê? Se eu falar para o meu gestor, se eu falar para a minha liderança que eu estou errando, ixi, agora? Agora eu vou ser mandado embora, eu vou ser punido. Então eu jogo ali por baixo do tapete a sujeira e está tudo certo. E a gente sabe que no final das contas, né, quando o cliente vai ver o projeto, né, ou quando você precisa daquele projeto pronto, você vai achar muitos erros. E aí você vira para o teu colaborador: por que você não me disse antes? Né? Por que você não veio me comunicar? Ué, se eu tive medo de ser mandado embora, tive medo de ser punido, tive medo de muitas coisas, não sinto confiança no meu gestor para falar sobre isso. Então é importante, né? Quando eu ofereço essa liberdade para que a gente possa dialogar sobre o erro que precisa ser melhorado, eu também fecho margem para erros lá na ponta, no final. São erros gerenciais? São erros operacionais? São erros de planejamento? Quando o teu colaborador fala, né, quando o meu colaborador fala sobre o erro, né, sobre o que está acontecendo, o que acontece? Ele vai entender ali junto com você vai fazer uma análise junto com ele, se o problema está no gerenciamento, se está na operação, é um maquinário, é uma ferramenta, ou se tem ali uma questão de planejamento que precisa ser modificado. Isso é muito importante. O colaborador se sente seguro para comunicar o que está acontecendo. Quando ele chega para você e fala: olha, achei um erro tal, né, precisa modificar tal coisa, ele vai perder esse medo de ser punido por isso, mas ele vai sentir uma segurança em você para arrumar um processo, né, para encontrar uma solução para um processo. Isso é muito importante. Por isso que se fala tanto de feedback hoje, né? Acho que é um tema recorrente, né, que todo mundo vê bastante na mídia, no LinkedIn, em outras redes sociais. A gente só fala de feedback, mas ninguém fala da importância, né? Acho que todo mundo já ouviu falar desse selo aqui, né? E uma pesquisa que eu achei bem importante, já citando, que é do Great Place to Work, né, essa informação: 58% dos funcionários das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil receberam mais de 3 feedbacks no ano, ou seja, tiveram uma devolutiva do que está sendo feito, do que está fazendo, de como está executando um processo. Vamos tirar aquela visão de que feedback é algo negativo, né? Somente quando tem um ponto negativo, que nada. Feedback também é para elogiar, feedback também é para monitorar, feedback também é para avaliar, né? Então, feedback é uma ferramenta extremamente importante, maravilhosa, que a gente está pouco utilizando hoje em dia, viu? Continuando aqui, né, o grau de confiança de quem recebe apenas um feedback ao longo do ano foi de 78%, para os que receberam 3, foi até 86% de confiança na empresa. Por quê? Eu tenho uma confiança de trocar ali uma informação com o meu gestor, trocar uma ideia, né, estar ali próximo do que está acontecendo. E o gestor também dá essa liberdade para que o colaborador possa confiar, né, em trazer coisas. Bom, é nele que eu expresso minhas expectativas para o colaborador. Então é no feedback que eu vou entender o que está acontecendo, para onde esse colaborador quer ir, o que eu quero desse colaborador. É aquela troca mútua que a gente falou lá atrás, né? Então, quando eu faço feedback, né, eu expresso minhas expectativas naquele colaborador e eu entendo qual o caminho que ele quer traçar dentro da empresa. Isso é muito importante, né? Se eu não comunico que não está bem, eu nego a chance de crescimento. Então, tem muita gente que vai dar o feedback na hora da demissão. Demissão não é hora de feedback. Feedback tinha que ser dado lá atrás, em outros momentos. Por quê? Porque quando eu não comunico, eu deixo passar aquele erro, aquele problema, o que acontece? Eu nego a chance desse colaborador se desenvolver, dele crescer ali dentro do projeto, da minha empresa, da minha equipe. Eu aponto, né, os pontos que ele está incrível, né? Nossa, é incrível aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, é muito importante aqui dentro a tua atuação,
mas eu preciso que você melhore tal ponto, tal ponto, tal ponto, busque tal formação, busque tal conhecimento. Por isso que a gente fala que o feedback é uma troca conjunta ali, né? Da empresa entendendo o que ele espera daquele colaborador e o que aquele colaborador espera da empresa também e para onde ele quer caminhar. Isso é muito importante, a gente tá ali bem claro. Feedback precisa acontecer com frequência definida e, como eu disse, nunca no momento da demissão, tá? Um feedback por ano, né? O teu colaborador vai ficar perdido 11 meses aí. Então o feedback ele tem que ter uma rotina, né? Seja uma vez por mês um bate-papo, uma vez na semana com a equipe toda, uma vez a cada 3 meses individual, para que nem que não tenha pontos negativos para serem apontados, né? Lembra que a gente falou que feedback não é somente algo negativo, mas é algo ali, uma expectativa para o colaborador trazer também o dia a dia no trabalho. Vamos alguns pontinhos para a gente finalizar, para ficar de olho nesse tema muito importante? Vamos lá. O colaborador é o ativo mais importante da sua empresa e o seu segundo maior cliente, tá? Quando eu ouvi essa frase, me marcou muito, né? O teu segundo maior cliente é o teu colaborador. É ele que vai levar a tua imagem, a imagem da empresa, fora, depois das 6 horas da tarde, né? Depois do expediente. É ele que vai chegar para uma roda de amigos e vai falar o quão bom é trabalhar na sua empresa, né? O quão bom é estar ali dentro, o quanto ele se sente acolhido, o quanto ele se sente apto, né? Para desenvolver a função, né? Seguro para se desenvolver dentro da empresa, e com certeza isso atrai bons olhares para a sua empresa e excelentes profissionais também, tá? Seu segundo maior cliente atrai mais clientes, isso é óbvio, mais investidores, mais ideias que transformam. Então não deixa a tua empresa, teu projeto, tua equipe parar no tempo. Ouça, né, aqueles que estão ali próximo de você no dia a dia. Então, muitas vezes a gente vê, né, a gente paga uma consultoria, 10, 15, 20, 30 mil reais para entender um problema que uma conversa você resolve. Uma conversa com o colaborador ali, você tem uma ideia incrível, né? Então, gente, vamos prestar atenção em quem tá à sua volta, vamos dar essa liberdade, essa segurança para que o colaborador possa trazer ideias, possa trazer formação, informação, desenvolvimento, né, para a tua ideia, para a tua empresa, tá? Isso faz com que a minha empresa, né, a minha gestão se torne uma referência para aquela pessoa. Como é gostoso a gente encontrar um colaborador que, né, foi um liderado nosso, alguém que já trabalhou na empresa nossa e fala que tem saudade de trabalhar lá, que quanto foi bom, quanto ele tem a gente como referência, né? Eu estou envolvido com muitos RHs, né, tanto no município de Leme quanto fora também, e a gente vai ouvindo o quanto é gostoso quando o RH se enxerga como uma referência dentro da empresa. Quando a gente encontra um colaborador, um colega de trabalho que a gente não vê faz tempo e ele nos enxerga como uma referência, olha, você me ajudou lá atrás, né? Você me deu um suporte, aquela empresa me fez tão bem, me ajudou nos meus sonhos. Isso não tem preço, né? Isso, como diz o tópico lá em cima, atrai clientes, atrai investidores, atrai talentos para a minha empresa. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, eu preciso oferecer um pouco de tudo isso. Começa tudo de uma vez? Não, começa com aquilo que você consegue. Começa com aquilo que fica legal ali, o que dá para começar, o que eu tenho recurso para começar. Se eu tenho um setor de RH dentro da minha empresa, vamos trazer o RH para olhar para a segurança psicológica também? Vamos levar uma palestra, vamos pagar um curso ali, às vezes para algumas pessoas ali, né, mais pontuais ali na empresa, que estão lidando mais com pessoas, que estão nesse caminho de desenvolver pessoas. Então tem vários recursos que a gente pode utilizar, mas o importante é começar. E o mais importante, esse colaborador precisa sentir orgulho, se sentir pertencente a essa empresa, a esse projeto. Então esse foi mais um ACIL Qualifica. Eu agradeço, né, pela atenção de vocês. Nos vemos num próximo tema futuramente. Quer saber um pouquinho mais da EasyCare, né? Tem nosso link aí na descrição, né? Nós estamos aí abertos para conversar sobre todos esses temas também. Vamos bater um papo sobre segurança psicológica e outras questões voltadas à saúde mental e bem-estar. Da EasyCare fica o agradecimento à ACIL e até uma próxima oportunidade.